Bom dia, muito obrigado pela presença. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. A Casa Jota Online recebe hoje o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Lembro aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube, portanto, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas de novas transmissões do Jota em tempo real. Lembro ainda que os assinantes do Jota podem formular perguntas pelo chat do aplicativo Zoom. Agradeço ao ministro pela sua presença e pela atenção com os assinantes do Jota. Ministro, eu queria iniciar com uma pergunta mais específica sobre o 5G. Na sua avaliação, qual é o cronograma de implantação? Quais são os entraves técnicos a serem superados, sobretudo de infraestrutura? E queria saber do senhor se é possível que todos os estados brasileiros já tenham cobertura dessa nova tecnologia em 2022. Muito obrigado mais uma vez, bom dia. Então, primeiro, um prazer estar aqui no Jota, agradecer ao Fábio pelo convite, abraçar todos que fazem o Jota. Falar que, em relação ao 5G, nós fizemos um leilão não arrecadatório, onde nós alocamos 90% do valor que foi bidado pelas empresas para investimentos, dos 47,2, 5 bilhões ficaram para o Tesouro e 42 para investimentos. Fizemos um cronograma até 2028, onde a gente começa pelas capitais. Todas as 27 capitais terão que ter uma parte já cobertas, uma parte coberta até 2022, até o ano que vem, em julho do ano que vem. A gente também abriu para que as pequenas cidades pudessem começar ao mesmo tempo. E o que é que aconteceu? Como nós tivemos 6 novos entrantes, 6 novas operadoras em funcionamento no Brasil, e elas não tinham 3G nem um 4G, provavelmente todas elas irão fazer o investimento total aonde elas entrarem, porque elas não podem fazer por etapas, porque senão, vamos supor que a obrigação seja 20% de cobertura de uma cidade, elas fazem 20%, se a pessoa se deslocar para outro bairro que não tem o 5G, como ela não tem o 4G nem o 3G, a pessoa vai perder o sinal, elas não vão conseguir vender o chip. Então, isso está acontecendo com todas as operadoras. Eu prometi que nós teríamos já o 5G funcionando antes do Natal, e ontem foi inaugurado a Algar em 3 cidades, em Uberaba, Uberlândia e Franca. As 3 cidades são as 3 primeiras que já estão com 5G em funcionamento em toda a cidade. Hoje a gente vai inaugurar em Natal, vai fazer um 5G degustação, porque, como você falou, tem alguns entraves. Qual é o entrave que nós temos? É a faixa 3.5. A faixa 3.5 a gente vai ter que limpar as parabólicas. Então, nós precisamos aí de 5 meses para fazer essa limpeza. Aí eu já conversei com várias operadoras, por exemplo, a TIM me falou que os estados de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, eles vão até julho do ano que vem, que é o prazo para colocar uma pequena quantidade, eles vão cobrir 100%. E a BrisaNet, lá do Nordeste, já tem 4 estados que também elas vão cobrir 100%. Ao invés de colocar 10 antenas em Natal no ano que vem, que era a obrigação delas, elas vão colocar 250. Vão cobrir toda a grande Natal. Então, como as operadoras regionais elas vão entrar o investimento total, tudo que eles iriam fazer ali naqueles 8 anos, eles vão fazer de uma vez, vai fazer com que as operadoras nacionais, Fábio, também façam a mesma coisa, senão eles vão perder mercado. Então, isso aí que é a beleza do livre mercado. A concorrência ela acontece por si só, quando o leilão é realizado com sucesso. Correto. Ministro, o leilão do 5G, como se sabe, ele foi bastante complexo, né? Eu queria saber do senhor qual é o aprendizado que ficou para o governo no que diz respeito ao relacionamento ali com os órgãos de controle, também a questão da complexidade da modelagem, até mesmo um aspecto geopolítico. Qual foi o legado, digamos assim, desse processo bastante truncado, mas que no final, enfim, o governo conseguiu destravar, inclusive para outros processos que a gente está vendo em curso aí hoje, analisados pelos órgãos de controle? Qual a avaliação de como é que foi a relação do Executivo com os órgãos e que tipo de mensagem, que tipo de recado que ficou a partir desse processo do 5G para os próximos
leilões, os próximos processos que envolvem a participação privada no Brasil? Fábio, primeiro que você não pode fazer nada ordenando ninguém, né? Você não pode dar ordem ao Congresso, né, ao TCU. O que a gente fez, eu acho que o maior legado foi envolver todos no mesmo processo. A gente trouxe todos para dentro, mostrou muita transparência o que a gente queria, os entraves, a questão geopolítica que a gente tinha que tirar da frente, a questão política, que isso foi o sucesso do leilão. Era algo impossível há 15 meses atrás, imaginar que ia fazer o leilão esse ano. Estamos num processo aí, saindo aí de uma pandemia muito grave, né, que nos acometeu e acometeu o mundo inteiro. Nós fizemos uma viagem no momento de lockdown geral no mundo inteiro e nós mesmo assim conseguimos ir junto com o TCU. Então você tem que ter a parte técnica, que é importante, que é todo o meu time que estava comigo, e também a parte política para pensar, né, o que é que pode ocorrer lá na frente. No Chile eles fizeram o leilão há mais de um ano e ficaram com problemas judiciais. E não conseguiram implementar. O Brasil implementou primeiro que o Chile. E a gente fez um leilão não arrecadatório, que foi uma lição para o mundo, o maior leilão da América Latina, o Brasil, o primeiro país a instalar o leilão e sem nenhuma ação judicial. Então, acredito que foi um sucesso total e que sirva aí de aprendizado aí para os próximos. Correto. Ministro, o senhor teve recentemente com o empresário Elon Musk, nos Estados Unidos, discutindo parcerias para o Brasil no aspecto da inclusão digital. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que a gente pode esperar dessas parcerias, dessas conversas que o senhor teve lá com o Musk, e qual é a integração que pode ser feita desses projetos aqui de ampliação do alcance da cobertura de internet, por exemplo, com essas iniciativas privadas globalmente bem-sucedidas. A gente tem um país que é muito grande e que ainda tem muita gente que não tem telefonia celular, que não tem internet, que não tem absolutamente nada. E nós temos um programa do Ministério que chama Wi-Fi Brasil. Nós já conectamos 15 mil pontos, que são 10 mil pontos em escolas, alguns em postos de saúde, algumas comunidades indígenas, outros em praças, outros em alguns órgãos de governo. E isso a gente conectou 9 milhões de pessoas. Nós tínhamos 48 milhões de pessoas sem internet, hoje 39. E a gente mapeou o Brasil inteiro. Dando ligação. A gente mapeou o Brasil inteiro e nós temos... Desculpa, entrou uma ligação. Tá? A gente mapeou o Brasil inteiro e nós temos ainda 14.500 escolas para conectar. E como é que a gente está fazendo isso? A gente conecta com uma parceria que a gente tem com a Telebrás Viasat. Então, a gente pega um satélite que é da Viasat, já estacionário, que nós temos uma parceria, fazemos um acordo anual com eles, e a gente leva essas conexões de forma muito rápida. A gente consegue conectar 2.000 escolas por mês. E o Elon Musk, ele abriu uma empresa que é um braço dentro da SpaceX, que chama Starlink, e que eles têm um satélite de baixa órbita. A Viasat, os satélites ficam a 36 mil quilômetros da Terra, o do Elon Musk fica a 550 quilômetros. Então, ele tem uma latência menor e ele tem uma velocidade 3 vezes maior. Então, para nós que estamos querendo colocar o 5G standalone, vamos colocar o 5G em todas as capitais, todas as cidades do Brasil, a gente precisa de latência baixa. Então, faz muito sentido para a gente começar a fazer conexões em escolas, mesmo que seja por satélite, mas que a gente tenha uma certa sinergia com o 5G. E isso, ele tem uma capilaridade muito grande. Ele já tem hoje 1.600 satélites orbitando a Terra, já tem autorização para mais de 40 mil. E isso não cabe ao governo brasileiro tomar essa decisão, isso é feito na OIT, em Genebra, e ele já tem essas autorizações, assim como a OneWeb tem, assim como várias outras operadoras de satélite em baixa órbita. Falei com ele que nós tínhamos 2 projetos, um era para conectar escolas e o outro era para proteger o nosso meio ambiente. Temos 5,5 milhões de quilômetros quadrados de floresta e não temos apenas com o que o governo
tem em mãos hoje condições de mapear toda a Amazônia em tempo real. E os satélites dele, se ele colocar alguns, né, disponibilidade do governo brasileiro, a gente vai ter condições de saber onde está tendo desmatamento, checar se é legal ou ilegal, o começo de uma queimada para a gente acabar com o foco do incêndio logo no começo. Isso, a gente abriu essa conversa, ele gostou, marcamos uma conversa presencial e agora estamos só aguardando a liberação que já está há mais de 120 dias na Anatel. Eles estão analisando e buscando respostas, né, o mais rápido possível dessas empresas, também a OneWeb, para que a gente possa colocar depois todos na mesa e tentar aí ver quem vai oferecer uma maior quantidade de satélites, né, para cobrir a Amazônia. Então, é isso. Correto, ministro. Ministro, a gente tem observado hoje alguns entraves do Tribunal de Contas para outros processos importantes, no caso específico, o da capitalização da Eletrobras, né, que inclusive foi objeto de discussão no TCU ontem, mas também o PL dos Correios, que o senhor acompanha de perto, ainda está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A impressão que se tem, ministro, é que os processos que envolvem a participação privada ainda encontram bastante dificuldade para avançar, como o senhor mencionou mesmo, tanto nos aspectos regulatórios quanto nos aspectos políticos. Especificamente sobre esses dois casos, a Eletrobras, que envolve a capitalização da empresa, e os Correios, o senhor acredita que é possível avançar com esses dois projetos em 22 ou por questões eleitorais, porque, enfim, por a complexidade de avançar nesses temas no ano eleitoral, a tendência é que isso fique para 23? A Eletrobras ela já foi aprovada na Câmara e no Senado, né? Está no TCU, vi o ministro Vital do Rego pediu vistas ontem. Acredito que isso não está no meu pipeline. Quem vai fazer essa gestão vai ser o ministro Bento, deve conversar aí nos próximos dias, se já não conversou ontem, com o ministro Vital, para tentar entender aí o prazo que ele vai ficar com esse processo, para tentar responder às diligências. Eu acho que é isso que tem que ser feito o mais rápido possível. Em relação aos Correios, a gente falta aprovar no Senado ainda. A gente aprovou na Câmara com mais de 100 votos de maioria. Chegou no Senado, a gente estava pronto para votar, entrou a PEC dos precatórios. O governo fez um acordo ali com o Senado para escolher qual das duas ficaria em pauta. O governo, junto com o Senado, optou pela reforma, pela PEC dos precatórios. Agora, só temos mais 2 dias de Senado, né? A PEC foi aprovada nos últimos dias, deixamos os Correios para o ano que vem. A gente está tentando fazer um consenso, junto com todos que compõem ali a bancada da região amazônica, de alguns deputados senadores do Nordeste, ver se a gente vota por consenso, porque no ano eleitoral não adianta para o embate. A gente só vota matéria consensual. Então, agora a gente está se adequando, tentando fazer um modelo que contempla tudo. Correto. Ministro, como o senhor está vendo esse debate em torno do PL das fake news, né, que está tramitando na Câmara? Existe ali uma tendência de mais regulamentação, né? O governo me parece que tem buscado menos regulamentação. Como o senhor está vendo esse debate? É bastante complexo. Eu tenho feito várias lives, né, e conversas presenciais com os representantes das empresas que estão bem preocupados. Nós temos um temor, nós já temos vários projetos que foram votados, né, sem um conhecimento grande do tema, e que a emenda saiu pior que o soneto, então tem um risco da gente sair com um projeto que seja pior do que a situação real de hoje, porque tem calor político, tem eleições no ano que vem, o Congresso está dividido. Esse é um tema muito polêmico e eu estou acompanhando, né? Vou, na hora certa, aí, tentar conversar com o presidente Arthur Lira no momento que eles tiverem algo mais resolvido, porque o embate está muito forte, mas eu diria que a gente tem acompanhado com cautela e com preocupação. Correto. Algumas manifestações aí têm sido no intuito de comparar redes sociais, né, plataformas de internet, com televisão e outros broadcasters. O Ministério tem estudado esse tema, né, um grupo de trabalho, ministro. O senhor concorda com essa tese de comparar as plataformas com as emissoras, com outros geradores de conteúdo? Fábio,
são plataformas diferentes, né? Tudo é comunicação, mas, ao mesmo tempo, você não tem como regular todos de uma forma só. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente tem visto avanços que só vêm nos prejudicar. Por exemplo, hoje, se você for olhar para a TV, hoje você não tem conteúdo infantil mais na TV. Você não fala mais, as TVs não fazem mais programas de manhã para as crianças, porque proibiram todo tipo de propaganda, né? Já na internet tudo é livre. Então a gente não pode ter um que possa tudo e um que não possa nada. Eu acho que a gente tem que saber medir e colocar ali o remédio, né, que seja feito de uma forma para não matar a pessoa. Então, assim, eu não acho que temos que ver tudo de uma maneira como se todos fossem iguais, né? E nem penalizar um. Eu acho que a gente, primeiro, que não pode impedir é que a modernidade chegue. Ela chega. Não tem como a gente impedir. Tanto que a gente está estudando a lei do CA, que nós iremos apresentar agora no nosso grupo de trabalho. Então, modernidade chega. Agora, o que é que a gente pode fazer? A gente não pode prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Por exemplo, quando a Oi foi vendida, ou quando teve a concessão da Oi, eles preveram que até 2025 a Oi tivesse que manter todos os orelhões do Brasil funcionando. Hoje ninguém usa mais orelhão e eles gastam quase 300 milhões por ano em relação a isso. Então, a gente tem que ter eu acho que é muito melhor a gente fazer por partes. Eu acredito que esse PL teria que ser feito assim, o que é que tem algo muito claro, a gente divide, vota, depois lá na frente, quando tiver algo que esteja incomodando, a gente vota de novo, porque não dá para você regular todo um setor, todo o ecossistema desse enorme, gigante, que essas plataformas são usadas por todo o Brasil, que tem os brasileiros têm internet, e comparar com a TV e colocar tudo na mesa e resolver. Não pode ser dessa forma. Correto. Eu queria ouvir um pouquinho sobre o cenário político, por favor. O senhor foi é um personagem importante, né, no movimento de aproximação do presidente Bolsonaro com os partidos do centro, e essa aliança deu ao governo uma base sólida no Congresso, e ficou mais evidente neste ano, sobretudo com a vitória do presidente Arthur Lira na Câmara, enfim, com a agenda toda legislativa de 2021. Qual o balanço que o senhor faz hoje desta aliança? E queria saber se o senhor acredita que ela prevalecerá até as eleições. Fábio, o aprendizado do governo, né? O governo foi eleito com uma maioria muito grande, um grande número de apoiadores, e que o presidente tinha muitas plataformas que ele defendia durante a eleição, muitos projetos, muitas mudanças que ele queria implementar, e que uma parte do eleitorado achou que elas pudessem ser implementadas por decreto. E muitas delas têm que ser implementadas via projeto de lei ou via PEC. Então, a gente começou no começo do governo ali muitas medidas provisórias que não eram nem pautadas. Enfim, o governo não tinha uma maioria no Congresso. O presidente tinha um opositor, né? O ex-presidente da Câmara não era um aliado do governo, era oposição ao governo. Então, ele foi montando sua base, elegeu o presidente da Câmara, elegeu o presidente do Senado, né? Apesar do presidente Rodrigo Pacheco hoje pleitear uma candidatura a presidente, que é legítimo dele, mas foi um candidato escolhido pelo presidente Bolsonaro, junto com o Davi Alcolumbre, ele naquele momento, foi quem ele apoiou. Então, ele fez as duas casas. E de lá para cá, ele começou a aprovar muito mais projetos, né? Então, aprendeu que tem que governar também com a política, com o centro, né? Porque ali você tem 100 deputados da direita, da extrema-direita, da extrema-esquerda e 300 ali que é centro, centro-esquerda, outro centro-direita. Então, nós hoje temos uma base consolidada na Câmara, bem maior que no Senado, mas isso faz com que o governo tenha mais tranquilidade nessas tramitações. Exemplo esse agora, a PEC dos precatórios, né? Foi um exemplo disso, a força política. E ele tem que manter uma base política, né? Um governo vai entrar combatendo e tentando
aprovar tudo sem ter maioria. Não, o governo sabe que precisa de maioria. Agora, é diferente dos governos passados. Você vê, antigamente eram os mesmos partidos que indicavam as mesmas pessoas, os mesmos cargos. E agora não. Tem representantes de partido, mas que foram conversados diretamente com o presidente. Eu, por exemplo, eu não sou indicado do PSD. Eu sou do PSD, estou indo para o PP agora na janela, em 3 de março, mas eu fui indicação pessoal do presidente, mas que sou ali que faço parte ali de um grupo de partidos que compõem um apoio ao presidente. Como o PSD vai ter uma candidatura própria, que não é o presidente Jair Bolsonaro. Há 6 meses atrás eu confirmei isso com o presidente Kassab e pedi autorização para sair do partido, que foi dada para mim, mas que eu vou esperar a janela, porque não tem por que arriscar, sair para ter um processo aí no TSE, enfim, já que nós temos aqui em março a janela de mudança. Então, assim, você vê hoje, tem a participação dos republicanos, o deputado João Roma, que tem feito excelente trabalho, Ciro Nogueira, na Casa Civil, tem articulado com o Senado, também um grande ponto ali com o Judiciário. A Flávia Arruda também, que é do PL, que está na Segov fazendo um bom trabalho. Então, assim, o time político está funcionando. Ele tem ajudado muito o governo. E o presidente está satisfeito com isso. Então, eu acredito que isso vai se manter. O presidente vai para a reeleição com o apoio desses partidos. Acredito que esses partidos, com o sucesso aí da reeleição do presidente, que eu acredito que ele será reeleito, devem continuar compondo o governo e ajudando nas aprovações. Correto. Ministro, nessa aliança com os partidos do centro, havia uma expectativa de alinhamento das agendas econômicas e da área política. Terminado o ano, contudo, a impressão que se tem é de um certo esvaziamento da equipe econômica, sobretudo do ministro Paulo Guedes, e de um fortalecimento da chamada ala política do governo. O senhor concorda com esse diagnóstico? Não, eu acho que o ministério do Paulo Guedes era muito grande. Ali, ele fez um super ministério no começo do governo. Foi importante, implementamos ali uma agenda importante, aprovamos a Previdência. Ao longo do tempo, você vai dando um tom mais político ali dentro da equipe econômica, porque a equipe econômica tem a vontade de fazer, mas ela precisa ouvir a política, saber o que é necessário. É aquilo que eu falei, vai se moldando. O ministro Paulo Guedes foi aprendendo. Hoje ele tem uma relação mais forte ali com o núcleo político do governo. Ele conversa mais, dialoga mais. Ele já aprendeu muito também em relação a isso. Eu não vejo nada como um esvaziamento, não. Eu vejo hoje uma relação muito boa. Ele tem uma relação ótima hoje com o ministro Ciro Nogueira, tem tido aí várias reuniões diárias. Nunca mais ouviu falar nesses embates que tinha muito com o núcleo político, o núcleo econômico. Não teve indicação política dentro da pasta da economia. O ministro Guedes sempre tem trocado ali os quadros, ele mesmo feito os convites e trocado as pessoas. Não vejo por essa ótica, não. Correto. Ministro, qual é a sua expectativa para 22 na seara econômica, em especial? O senhor acha que haverá recessão, a inflação volta para o controle? O senhor espera uma melhora na percepção popular sobre os rumos da economia? E também queria ouvi-lo sobre, na sua avaliação, qual será o efeito dos programas sociais, sobretudo o Auxílio Brasil, na formação dessa percepção das pessoas sobre o governo Bolsonaro? Eu até fiz um post em relação a isso hoje. A inflação do Brasil ela cresceu menos do que a inflação americana, em termos proporcionais, percentuais, e da União Europeia. Nós temos uma crise global. A pandemia nos trouxe uma inflação alta, nos trouxe um aumento de preço de combustível, de preço de alimentos. Isso é visto no mundo inteiro. O que a gente tem que ter um trabalho diário em que combater a inflação, diminuir a inflação e diminuir o preço dos alimentos, diminuir o dólar, diminuir o preço do combustível. Esse é o desafio maior do governo. Esse é o principal desafio do governo. Nós temos um número de vacinados muito grande, então a vacinação do Brasil funcionou, deu certo. Vem aí a Omicron, acredito que como a Delta não vai ser, o Brasil não será um alvo muito grande, porque nós temos aí uma camada muito forte de vacinados. Isso é um temor global.
né, uma variante ou algo novo que possa ter uma recessão. Mas, diante do cenário que temos hoje, acredito já numa melhoria da inflação no primeiro trimestre do ano que vem. Acredito que o Brasil comece a cair a inflação antes do resto do mundo, né, de alguns países. Essa é a nossa expectativa. Nós estamos prevendo aí que logo no primeiro semestre a gente já tem uma melhora na economia. Eu vejo hoje a economia muito melhor do que está saindo nas notícias. Eu acho que a gente vai crescer mais do que o projetado. O Brasil é um dos 9 países do G20 que vai ter um crescimento acima do que caímos no ano passado. Mas você for olhar o gráfico, né, dos 20 países do G20, o Brasil está entre os 9. Então, acredito que a gente gastou quase 10% do PIB o ano passado e foi muito importante, né? Foi o dobro do que a maioria desses países gastaram, então foi importante para que a gente conseguisse manter empresas abertas, conseguisse aí fazer com que a gente não caísse tanto como os outros países caíram. Eu acredito que entre os países que a gente tem observado, o Brasil está saindo bem, a gente está bem otimista. Quando a gente viaja para fora e mostra o que a gente fez, o leilão do 5G, os leilões que o ministro Tarcísio realizou, né, já temos 700 bilhões contratados aí para os próximos anos, o governo que tem um Banco Central independente, que aprovou o Marco Legal de Saneamento, Lei do Gás. Enfim, quando a gente mostra o que foi feito, os países olham para a gente de uma forma diferente, porque eles estão observando o Brasil. Eu acredito que a gente vai poder virar um hub de inovação muito grande após o 5G, vai atrair empresas que nós não tínhamos até então. Estou bem otimista. É um momento delicado do mundo, né? Mas acredito que a gente vai poder sair forte. Correto. Ministro, o consenso das pesquisas mostra hoje que o ex-presidente Lula lidera a corrida eleitoral com alguma vantagem. Essas mesmas pesquisas mostram que existe uma queda nos índices de aprovação do governo, embora o presidente consiga manter ali um patamar de bom e ótimo, relativamente estável, ali na faixa dos 25 pontos. O senhor acha possível reverter esse quadro em 2022? Ou seja, quais as chances do presidente Bolsonaro se reeleger na sua avaliação? A chance é total. Primeiro, nós tivemos 2 anos difíceis, né? A pandemia foi muito forte, nós tivemos um lockdown geral, assim, global, e muitos países numa situação muito difícil. A gente tem hoje uma CPI que nós tivemos aí durante 5 meses, praticamente batendo todos os dias no presidente. Nós tivemos o ex-presidente Lula, que estava inelegível, que se tornou elegível apenas com uma decisão da Suprema Corte, que foi algo totalmente inesperado, e que os atores ainda não entraram em campo, né? Ninguém colocou o PT no jogo, ninguém mostrou o que aconteceu no governo do PT, ninguém ainda mostrou que o Lula foi quem elegeu a Dilma, quem reelegeu a Dilma, e que nós tivemos uma recessão gigante durante todo esse período, né? Como era a Petrobras antes e como é hoje, como era a Caixa antes, como é hoje, como era a Postal antes, como é hoje, como era os bancos, o BNDES antes e como é hoje. Então, isso tudo vai ser mostrado na eleição, Fábio. Durante a eleição é a hora que as pessoas vão analisar realmente os candidatos. Você mesmo disse aí, um índice de 25% de ótimo e bom é uma largada muito forte. Aí você vê todas as pesquisas, você coloca Lula e Bolsonaro, não vamos entrar no mérito se a pesquisa é certa ou errada, mas todas elas, você soma o Lula e Bolsonaro, dá 65, todas. Uma Lula tem 40, o Bolsonaro 25, outra Bolsonaro tem 35, Lula 30, ou vice-versa. Eu estou falando aqui o número global, a soma dos dois, dá 65. Aí você olha nulo e branco, 15, 12 a 15, 80%. Aí sobra aí 20% para todos os candidatos da terceira via. Para o Moro, para o Ciro, para o Dória, para todo mundo. Não vejo a base do Lula, a base sólida ali que ele tem, diluindo, nem vejo a base sólida do presidente Bolsonaro diluindo. Então, vejo os dois no segundo turno. Entendeu? E o PT não entrou na campanha. Quando a gente colocar o PT na campanha, as pessoas vão... A ressaca do PT ainda existe nas pesquisas. O que existe hoje é porque Bolsonaro é a única pessoa que é comentada.
ou você gosta do Bolsonaro ou não gosta do Bolsonaro, e você só fala do Bolsonaro hoje, nos restaurantes, em todo lugar. Então, os outros atores não entraram em campo. Por isso que ele talvez tenha uma rejeição hoje maior em alguma pesquisa ou outra, mas quando você for pesquisar mesmo de fundo, quando o PT for para as ruas, começar ali o MST, as pessoas vestirem de vermelho, começar a fazer aquelas carreatas nos bairros, nas cidades, as pessoas vão se assustar e vão relembrar como era o PT. Vai ter um governo aí, o legado um governo honesto, que não teve nenhum escândalo de corrupção, as propostas que foram aprovadas. E hoje, o que é que está na mesa de discussão? É se usou máscara, se não usou, se aconteceu isso, é o lockdown, não. Então, os fatos são muito mais importantes do que hoje estão nas discussões. Então, acredito que a gente vai conseguir, tem grande chance. Eu vejo aí Bolsonaro ir para o segundo turno e ganhar a eleição do PT. Zambelli, o ministro... Eu falo. Só a última pergunta, ministro, rapidamente. Como é que o senhor avalia essa possível aliança aí do Lula com o Geraldo Alckmin? O senhor acha que mexe um pouco no quadro eleitoral? Qual perceber que o eleitor reage na sua avaliação a esse tipo de aproximação de antigos inimigos? Qual é a sua avaliação sobre esse quadro específico? Eu acho que mexe muito. Isso aconteceu lá no Estado. Em 2014, se juntou lá os Alves com os Maias, e, enfim, fizeram a junção, um acordão, e Henrique Alves, naquele momento, que tinha uma chance de ganhar a eleição, quando juntou todo mundo que achou que ia ganhar no primeiro turno, perdeu a eleição. O povo reage. Se você for olhar na eleição passada, o que o Alckmin falava do Lula e do Haddad, e o que eles falavam do Alckmin, e em todas as outras eleições, os dois se juntarem, o povo se acha que eles estão fazendo o povo de bobo, que o único projeto ali é ganhar a eleição, que não existe nenhuma sinergia ali, não existe nenhuma verdade. Então, acredito que é muito pior para eles. O Lula, nesse primeiro momento, ele querer aí dar uma sinalização para o centro. O Alckmin jogando ali todo o seu legado, fora, naquele mesmo momento, e o que um falou do outro. O PT e o PSDB sempre foram adversários. Historicamente, as eleições eram divididas entre os dois. Então, eu acho que é um grande risco. Se eles forem fazer uma pesquisa qualitativa, eles vão apurar isso aí. Eu vejo que é muito mais negativo do que positivo. Mas espero que continue aí. Espero que eles fechem essa coisa. Correto, ministro. Muito obrigado pela sua presença, sua atenção com os assinantes do Jota. Eu queria deixar um espaço para suas considerações finais. Se o senhor pudesse só tratar um pouquinho sobre uma pergunta que foi feita por um assinante nosso aqui, que é sobre a expectativa que o senhor tem de qual será o Jair Bolsonaro de 2022. Se será um Jair Bolsonaro de mais composição com a política, mais moderação no seu discurso, ou será um Jair Bolsonaro ainda com aquele estilo mais característico dele, de confronto, ali até provocando algum estresse institucional em alguns momentos? Qual é a sua expectativa para 22? De novo, muito obrigado pela sua atenção conosco. Agradecer, Jota, pela oportunidade, agradecer a você, Fábio, e a todos. A expectativa que eu tenho é de um presidente que se elegeu democraticamente eleito, derrotou um sistema político, um sistema que envolvia muita gente, muitas corporações. Esse sistema até hoje não aceitou a eleição do presidente Bolsonaro. Muitas vezes ele reagiu a isso e ele aprendeu que tem formas que tem coisas que ele pode reagir para tentar ganhar e tem coisas que não adianta só reagir para provocar um abalo aí nas relações. Hoje ele já tem relações mais fortes com o Supremo, já tem mais interlocutores que fazem essa ponte, já tem relações mais sólidas com o Congresso. Ele sabe que esse conflito, o conflito político entre as instituições, só é ruim para ele, e em nenhum momento ele saiu vitorioso com isso, porque isso provoca reação no dólar, provoca reação no mercado, aí no final do dia provoca aumento de preço no alimento, no combustível, no gás. Então, assim, mas eram momentos que ele tinha que reagir de alguma forma. Muitas vezes ele disse que, às vezes, saiu alguma palavra ou outra que não era para ter saído. Ele mesmo recuou em alguns momentos. E eu acredito que as instituições também. Eu acho que muitos avançaram o sinal em algum momento.
ele também, enfim, e chegou ali, hoje eu vejo ali que cada um está jogando dentro das suas 4 linhas, né, respeitando, aqui e acolá pode ter algum tipo de, uma frase ali mal colocada ou não, mas eu acredito que isso vem diminuindo até zerar. Essa pedra aí está zerada, não vejo mais o conflito institucional ocorrendo. As instituições hoje já sabem que o presidente Bolsonaro é a favor da democracia, que não quer dar golpe e que quer eleições limpas, enfim. Era tanto um lado, tinha conspiração dos dois lados. Eu acredito que essas duas conspirações de pessoas que estavam achando que um queria dar o golpe e que o outro queria dar o golpe. E hoje não. A gente vê que isso não existe, que Bolsonaro defende a democracia e ele é quem mais quer eleições limpas. Ele não está tentando ter uma eleição que não seja limpa, muito pelo contrário. Ele quer uma eleição transparente, então não vai ter nenhum problema nos próximos anos. Ele está mais tranquilo, mais consciente, com pessoas do lado que têm ajudado nessas interlocuções e que acredito que a gente só tende a melhorar. Muito obrigado, ministro. Um bom dia, um bom final de ano para o senhor e a sua equipe. Obrigado, para vocês também. A Casa J Online recebeu hoje o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Lembra aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Portanto, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações a todos e todas. Um bom dia. Valeu.